Oi, eu sou a Ana e esse é um episódio de Bob Roça. Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia da gente falar sobre nuvens. É um tema que eu quase não gosto, imagina só. Então, uma coisa que eu sempre falo sobre qualquer tipo de desenho ou pintura que a gente vai fazer é que a melhor forma de desenhar ou pintar alguma coisa é entendendo como aquilo funciona. Então, hoje, além da gente aprender como pintar nuvem em aquarela, a gente também vai aprender um pouco sobre as nuvens para que fique mais natural o entendimento na hora de pintar, sabe? Quando você entende a base de como uma coisa funciona, é muito mais fácil da cabeça processar e pintar. Então, vamos lá. Então, nuvens são formadas por vapor d'água condensado, ou seja, a água ela evapora da terra, do rio, da fonte de água, ou seja, da superfície terrestre para a atmosfera, né? Em forma de vapor. Lá no céu, onde o ar é mais rarefeito, etc., todo esse vapor, ele é condensado. E aí, nos dá o vislumbre das maravilhosidades nuvensísticas. Vamos começar aqui pelos tipos de nuvem, né? Então, a gente tem nuvens na atmosfera que estão mais perto da Terra, que são essas, né? Nimboestratos, estratos, cúmulos, estratocúmulos, cúmulos nimbus, e tem as nuvens que se formam mais para cima na atmosfera, ou seja, mais distante do chão, né? Eu não vou falar de todos os tipos de nuvem, mas eu vou falar de alguns que são os mais comuns que eu observo nas pinturas em geral, né? Então, a gente tem aqui a cúmulos, que são aquelas nuvens lindas, fofinhas, de um céu azul, pequenininhas, inofensivas, que não fazem mal a ninguém, né? São nuvens de formação baixa, elas quase sempre estão enfeitando o céu ali nas pinturas ou nas artes. Aí, a gente tem uma das minhas preferidas, que é a cumulonimbus, aquela nuvem cheia, enorme, a nuvem cogumelo, sabe? Nuvem de tempestade. Então, aqui a gente tem o chão, aquela nuvenzona assim, sabe? Parece um cogumelo de destruição. Mas é só uma nuvem. Então, elas são grandes, massivas. E elas se formam numa área baixa, só que elas sobem para mais de 10.000 metros de altitude. Então, assim, são nuvens, as cumulonimbus, que você vê muito distante. Às vezes você vê, ela tá, sei lá, 300 quilômetros de você, 200, ainda mais se estiver no lugar, assim, bem alto, você vê o topo essa parte aqui das cumulonimbus. É sempre uma nuvem bonita e que aparece nas pinturas em geral. Tem uma minha que eu vou mostrar, só que essa eu fiz em guache. A gente tem as cirrus, que são nuvens formadas por cristal de gelo. Então, você olhar para o céu e ver nuvens quase transparentes, assim, aquela coisa bem esfiapada e tal. São nuvens que estão muito altas, são nuvens altas, e elas são formadas de partícula de gelo, tá? Temos as nuvens stratos. O que são as nuvens stratos? Basicamente, ali, aquela nuvem de neblina, sabe? Que fica em lugar baixo ou lugar muito alto. Então, é aquela nuvem que tá ali. É uma nuvem bem baixa, né? Ela pode estar na altura da gente. Temos as estratocúmulos, que é uma variante da cúmulos, né? É como se ela fosse, a grosso modo, né, gente? Porque eu não sou meteorologista nem nada, mas a grosso modo é como se
ela fosse cúmulos, só que maiores, então ela cria visões mais dramáticas ali naquela cena, cria umas coisas bem legais, né? E acho legal a gente falar das cúmulos tower também, ou cúmulos congestos. Essas são nuvens que estão ali no meio das cúmulos, das estratocúmulos, mas elas vão crescendo e ficando bem compridas assim, né? Também, por isso que eles chamam de cúmulos tower, né? E essa é uma nuvem que se ela continua crescendo, que ela cresce, e conforme ela vai crescendo, ela vira a cumulonimbus, que é a nuvem de chuva, né? E também eu percebo que aparece bastante aí em pinturas e tudo. Tem outros tipos que aparecem? Tem sim. Mas esses, assim, eu acho que para saber o nome, para saber quais são umas das principais, assim, pra gente seguir, né? Então, a nuvem, ela pode ser branca, bonita, fresquinha, né? Ou ela pode ser uma nuvem carregada, de tempestade. Então, uma nuvem, ela pode precipitar a chuva ou neve, ou não. Ela pode estar só passeando ali pelo céu, enfeitando o dia. E eu, particularmente, sou uma grande admiradora. Então, nuvens aí são formações de água ou gelo, mais ou menos densas, né? O que isso significa? Significa que se a nuvem ela tá mais perto do sol ou mais na direção da luz, ela vai ser mais brilhante, se ela for mais fina, né? Se ela for mais densa, ela vai ficar bem escura, ela vai projetar mais sombra, ela vai mudar a luz ambiente, né? Então, bastante diferença aí entre tipos de nuvem. Aí eu tô mostrando esse livro porque eu amo, é o meu guia de observar a nuvem. Eu tenho ele, sei lá, uns 15 anos já, desde que eu fiz um infográfico para Galileu anos atrás. E aí eu fiquei apaixonada por nuvem. Até já tive esse apelido, né? Até já me chamaram de nuvem. Mas vamos lá, que agora a gente vai para a parte prática da aquarela e vocês vão entender bem. A gente vai pegar um pincel limpo, água. A primeira técnica que eu vou ensinar aqui é molhado no molhado, né? Wet on wet. Então, aqui eu tô passando água no papel. Esse papel não é dos melhores, mas acho que a gente consegue dar uma boa prévia aí. Então, tô passando água aqui no papel, na área que eu vou fazer mais ou menos minhas nuvens. E agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai carregar bem nosso pincel de tinta. A gente tem que esperar um pouquinho para a água absorver, para a superfície não estar completamente molhada, mas não seca. Como esse papel é celulose, ela seca muito rápido. Então, vamos aproveitar enquanto ela ainda tá úmida. Então, eu vou pegar aqui nosso pincel bem carregado de tinta e vou aí mais ou menos imaginar um céu com umas nuvens espalhadas aqui. Então, ó, tá vendo? Tá bem carregadão de tinta. Porque se você não fizer tão carregado de tinta, o pigmento ele não vai espalhar do jeito que tem que espalhar. Então, tem que fazer ele bem carregadão. Então, eu tô pintando com o papel deitado, né? Aqui pra trás, clarear um pouco, porque é horizonte, certo? Tem que tirar um pouco. Passa um pincel aqui nem tão encharcado, nem tão seco. Ele vai começar a abrir luzes, vocês vão ver.
Agora, começa a reparar que conforme vai secando, a tinta se comporta de uma forma diferente, né? Então, essa é uma forma, assim, da gente fazer. Ó, eu tô tirando o pigmento com o pincel levemente úmido. A gente pode levantar ele um pouco. Então, essa é a nossa técnica molhado, né, sobre molhado. Esperar secar um pouquinho. E já eu venho arrematando essas nuvens para elas ficarem bem bonitonas. Agora, eu vou pegar um tom aí. Um neutro, né? Vou usar um tom, um vermelho alaranjado, tipo vermelho cádmio, com azul ultramar, azul cobalto. E aí, a gente tem um tomzinho de neutro. Aí, que dá um tom muito bom para as sombras das nossas nuvens. Então, só depositar um pouco de tinta nessa parte que ainda tá úmida. Para dar para identificar aí que a nuvem tá sendo vista de baixo para cima. Um pouco mais de azul. Agora é esperar secar pra gente ver como vai ficar essa belezura. Lembrando que você pode deixar tanto a água expandir nesses meios aqui, como você pode, dependendo do papel, tirar um pouco do pigmento depositado, que é o caso da celulose aí. Pronto. E agora, vamos deixar secar. Essa aqui tá seca já. Olha só como a aquarela abre bonito. E repara os tons aqui, o neutro, como os pigmentos eles se soltam do azul e do vermelho cádmio e formam um tom muito natural nas nuvens. Lembrando, né, de obedecer a perspectiva ali, perspectiva atmosférica do céu. Então, eu repeti aqui o processo de passar água. Então, agora, a gente vai fazer um processo um pouco diferente. Não vamos fazer nuvens brancas, né? A gente vai trabalhar num céu de final de tarde, mais ou menos. Então, eu vou pintar mais ou menos um céu azulado aqui, mas um pouco neutralizado. Bem tonalizadinho, assim. Aqui pra baixo eu vou colocar um tom alaranjado. E é isso. Agora, aqui por cima, enquanto ainda tá úmido, a gente vai pintar umas nuvens, tá? Então, eu vou pegar ali uma mistura de... Deixa eu ver.
azul cobalto, mais ou menos, com vermelho cádmio. Só que agora de forma bem grossa no pincel, tá? Bem carregadão. Agora com essa mistura, eu vou aqui pincelando e fazendo umas nuvens dramáticas, tal. Para fazer pintura assim, eu gosto em papel maior, tá, gente? Mas é muito do gosto. Pra mim é porque o papel maior, ele se comporta melhor. Pra gente trabalhando aí as aguadas, tudo. Mas dá pra fazer no papel pequeno, tanto que aqui é mais ou menos um espaço de 1 a 5. Aqui pra baixo a gente faz as nuvens um pouco mais avermelhadas, mas ainda vermelho com aquele vermelho cádmio com azul. Só que bem grosso. Grossinho, grossinho. Pode pôr um pouco mais de água, um tom um pouco mais azulado, em algumas. Tem umas luzes aqui em cima. Um tom um pouco mais alaranjado. Agora eu quero um tom um pouco mais violeta. E aqui pra baixo a gente até pode fazer um chão, alguma coisa assim. Vocês estão vendo que enquanto ela seca, ela ainda abre. Agora esperar a bichinha secar também, pra mostrar pronta. E ficou assim, seco. Ainda tem umas partes umidinhas aqui, mas dá pra entender. A única coisa que eu fiz foi só borrifar um pouco de água nessas áreas escuras. Então, vocês veem que legal que ficam os efeitos da aquarela se espalhando aí em cima da água, né, da superfície úmida. Tanto nesse quanto nesse. Mesma técnica. Agora a gente vai fazer diferente. A gente vai pintar a técnica de molhado no seco, então, né, wet on dry. Então, eu vou aqui pintando mais ou menos e guardando o branco, pintando em torno da nossa nuvem.
Vai puxando pra baixo. O tom de azul. Eu tava com azul meio sujinho aqui da paleta, então eu aproveitei ele mesmo, tá? Às vezes você passa o pincel de uma forma, ele já faz um efeito ali tão legal. E assim, se a gente usar água aqui, ó, ele também abre na parte que tem tinta, ó, viu? E dá uma suavizada ali naquele duro, né? E aí, aqui nessa técnica, você vai trabalhando por cima. Então, aqui desse lado, eu quero um pouco mais de sombra. Vou usar o mesmo jeito que o outro. Um azul ultramar, cobalto, com um pouco de vermelho cádmio. Ó, isso aqui é molhado no seco, né? A gente pode ir tirando ali um pouco. O papel de celulose nos permite isso. Então, assim, quando você usa essa técnica de seco, molhado em cima de seco, né? Você cria essas manchas mais duras aqui. Aqui a gente pode marcar bem a sombra. E aqui embaixo, tom neutralizado de novo. Essa nuvem tá sendo iluminada de lá pra cá, né? Só definir um pouco melhor esse canto aqui. Um pouquinho mais de contraste. Vou jogar um pouco d'água, estiver secando.
para deixar essa moça secar também. Agora, a mais simples, né? Ensinar uma técnica aqui que é bem simples mesmo. Então, a gente pega um tom de céu, colocar um pouco de lavanda, pronto. Agora aqui, a gente faz a parte de cima ali do céu, vai puxando a tinta pra baixo. Deixando mais claro. Porque quando a gente deixa mais claro, o horizonte, a atmosfera é um pouco mais densa. Aí, se você deixar mais claro, passa a impressão melhor aí da atmosfera, né? Aqui, gente, nada mais que a gente vai fazer é pegar papel, pode ser papel higiênico, papel toalha, e a gente vai começar a dar uma limpada ali nos pedacinhos com o papel. Pode dar uma maçarocada nele assim, ó, que ele dá, ó, uma sensação ali de nuvem, né? Ó. Isso é muito bom para dar textura. Ó. Aí pode fazer um menorzinho, perdido. Vai modelando assim o papel e pronto. Aí dá para você ir elaborando um pouco mais essa sombra de baixo. A gente secou com papel, mas a gente mais tirou o pigmento, tá um pouco úmido ainda. Então, a gente consegue vir com aquele nosso tom de neutro, que a gente fez antes, algumas vezes. Azul cobalto ou ultramar, com um vermelho cádmio aí. Só que não tão grosso, tá? Um pouquinho mais delicado aí. E a gente pode ir marcando a sombra da nuvem, né? Aqui ela tem um pouco de azul, mas a sombra da nuvem que fica em cima, ela tem mais o tom da atmosfera. A sombra que fica na nuvem mais embaixo, ela vai ter um tom mais neutro, tá? Aquele tom que a gente vê de baixo pra cima. Então, aqui, ó. Aqui vai ser um tom mais neutro. Certo? E fazer a mesma coisa nessa do lado. Então, a gente vai fazendo assim de forma bem despretensiosa. Isso aqui deve estar entrando atrás da outra nuvem. De forma bem despretensiosa. Aí, a gente joga um pouquinho mais desse tom aqui, aquele tom neutro. Então, vocês veem, dá pra fazer nuvens de várias formas com aquarela, não é só de uma, tem várias formas. E claro que, né, cada artista vai desenvolvendo aí sua forma, sua maneira, conforme vai pintando mais e mais. Posso jogar um tomzinho de alaranjado nela, ou rosado. O vermelho cádmio, quando bem diluído, ó, ele fica com um tom mais rosado.
Aí a gente pode ir passando naquela parte meio entre a luz e a sombra ali. É isso. E agora, os resultados finais! As nuvens aí feitas com a técnica wet on wet, técnica úmido sobre seco, e essa outra é aquela que a gente foi limpando com o papel. Você percebe que para nuvens e algumas outras coisas em aquarela, você não precisa de uma super definição, você precisa passar a ideia do que é, porque nossa mente, né, completa o resto. Então tem várias formas aí de fazer nuvens. E no próximo episódio do nosso especial de nuvens, a gente vai pintar 2 tipos de nuvens diferentes. Fiquem aí com os spoilers. E se você chegou aqui, se gostou desse vídeo, já deixa um coraçãozinho aí nos comentários. Manda para todo mundo que você conhece, que gosta de arte. Me ajuda muito aqui no meu trabalho. E fica ligado aqui no canal, que a gente vai ter mais nuvens essa semana. Beijo! Fui!